Muito bem, amigos da Liberal FM, Momento com Melo aqui no Olho Vivo. Hoje a gente recebe um grande empresário aí da cidade de Nova Bassano, o Fernando Dalcortivo, que é proprietário da Concretizar Imóveis e Imobiliária aí em Nova Bassano. Fernando, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Rádio Vintes. Uma honra estar aqui participando do programa. Vamos desenrolando aí, Fernando. Como é que foi o início aí da tua trajetória no mundo empresarial? Sempre quis ser empresário. Como é que foi o início aí da sua trajetória no mundo empresarial, dentro também da Concretizar? Como é que foi o início? Como é que foi a ideia aí de ser corretor de imóvel, né? De ter uma imobiliária? Na verdade, assim, sempre foi um sonho trabalhar com pessoas. As coisas vão acontecendo. Eu tenho 10 anos de carteira assinada dentro de empresas, aonde que eu sempre me destaquei na parte da produção, mas eu pecava na parte da conversa, tipo, porque eu sou comunicativo, isso é de natureza. Então, na última empresa que eu trabalhei, eu tinha um bom salário lá e eu tinha um sonho, eu não era feliz dentro de uma empresa, me sentia fechado, eu queria fazer algo para as pessoas, fazer um diferencial para a comunidade. Então, eu cheguei para minha esposa e falei: olha, eu estou com bons anos de empresa aqui, se eu sair, eu vou sair com uma boa indenização, aonde que eu posso tentar investir no meu sonho, que é de lidar com pessoas, tá? Nada planejado que eu ia ser um corretor de imóveis ou algo assim. Eu queria trabalhar com pessoas. Então ela me respondeu da seguinte forma: se tu conseguir honrar com os teus compromissos da casa, seja feliz, vai em frente. Fiz um acordo com a empresa e saí. Quando tu entra no mercado novo sem experiência, tu não abre muitas portas. É muito difícil tu conseguir entrar. Então eu praticamente trabalhei um ano sem salário, entrando, fazendo entrevistas, fazendo biscates para conseguir honrar com os compromissos da casa, até que um dia eu consegui uma vaga de emprego vendendo esquadrias, que aí eu comecei a ver o que era o mercado no comércio, consegui começar a lidar com pessoas. Eu saía às 5 horas da manhã de casa e fazia toda a região, Casca, Guaporé, Antagorda, Serafina Correia, eu estava sempre na estrada. Comecei a ganhar dinheiro com palavras, conversando, né? Aonde tinha areia e cimento, tinha o carro do Fernando na frente, oferecendo para o pedreiro, para o construtor, para o dono da obra, para conseguir vender as esquadrias, e comecei a conseguir me sustentar com o comércio, com as vendas, né? Até que apareceu uma oportunidade no jornal, eu li, que tinha, na verdade foi minha esposa que viu. Ó, tem uma imobiliária de Nova Bassano que está contratando, né? Então, eu fiz a entrevista com essa dona dessa imobiliária e eu falei para ela: ó, eu trabalho com esquadrias e tal. Diz ela: não, mas faz um teste meio turno. Show de bola. Primeiro mês que eu trabalhei de funcionário nessa imobiliária, eu vendi o primeiro imóvel. Sem ter experiência nenhuma com imóveis, só com o dom. Acabei me apaixonando pelo ramo. Me apaixonei mesmo, porque eu vi, essa é a forma que eu queria de ajudar as pessoas, a fazer elas concretizarem os seus sonhos. Tá? Então, trabalhei nessa imobiliária durante quase 2 anos e percebi que eu tinha capacidade de montar meu próprio negócio. Eu e minha esposa, ela tinha um sonho. Ela disse que sempre que ela tivesse uma empresa, o nome ia ser Concretizar, né? Então, a gente inaugurou a primeira Concretizar Imóveis, tá? Foi um sucesso. No primeiro ano a gente teve boas vendas. No segundo ano a gente reinaugurou, tá? Hoje, a Concretizar Imóveis tem 5 anos no mercado. Ela expandiu, tá? Nós estamos com uma sala nova que foi inaugurada há 1 ano e meio, quase 2 atrás. E esse ano a gente inaugurou mais um escritório, que é a Concretizar Imóveis, representante autorizado HS Consórcio. Devido aos ótimos resultados, o trabalho diferenciado que a Concretizar Imóveis faz, que é o quê? Vender é muito fácil, viu, Gabriel? Na verdade, assim, vender, se tu ensinar uma criança hoje a vender uma bala, amanhã ela vai estar vendendo essa bala. O pós-venda é a parte mais difícil, que é o quê? Garantir que o cliente está satisfeito e manter ele. Um cliente fidelizado, ele vale por 10. E a Concretizar Imóveis, ela visa muito isso, tá? Ela visa o pós-venda, a parte documental, a parte de encaminhamento de financiamento, transferência de matrícula, é tudo conosco. Trabalhávamos, desde que eu inaugurei a Concretizar Imóveis, eu já trabalhava com a HS Consórcio em forma de parceria, né? Hoje,
tenho o escritório da Concretizar Imóveis com um corretor autorizado junto comigo. E eu sempre busquei pessoas que trabalhassem da mesma batida que eu, pensando no cliente e fazendo esse pós-venda. Hoje a Concretizar Imóveis ela é composta por um corretor de imóveis, no caso eu, uma engenheira civil, que é minha esposa, Marcele Dallagnol. Nós temos uma arquiteta, a Bruna Demarque. Na parte do consórcio, nós temos Juliano Isidro Machado, que é o nosso corretor de consórcios. E a gente sempre pensa, às vezes, Gabriel, que a gente não está sendo visto, né? Ah, por que eu vou fazer isso para o cliente? Por que eu vou dar esse pós-venda? Há exatamente um ano e pouco atrás, o órgão que fiscaliza a nossa profissão de corretor de imóveis é o CRECI. Eu fui nomeado delegado do CRECI por causa desse bom trabalho. Hoje eu fiscalizo todos os corretores da região de Nova Bassana a Passo Fundo. Isso é tudo mérito do bom trabalho que a nossa empresa faz. É uma empresa que se destaca, né, Fernando? Antes da gente falar mais ainda da Concretizar, você falou que trabalhou em empresas como funcionário. Qual que era a tua função nessas empresas, Fernando? Operador de máquinas e eu fui líder de setor na última empresa que eu trabalhei. Então, botar a mão na massa mesmo. Perfeito. E aí você imaginava, eu quero sair da empresa, quero buscar novas áreas. Você disse, nunca passou pela minha cabeça ser corretor de imóveis. Mas tinha alguma, digamos, algum ramo que você almejava, que você sonhava, que você imaginava que poderia ingressar ou não tinha nada? Era só Na queria ser verdade, empresário da algum. na verdade, eu tinha o sentimento de trabalhar com pessoas. Eu queria fazer qualquer coisa, nem que fosse vender uma esquadria, um eletrodoméstico, ou vender curso, que eu fiz entrevista até em escolas para fazer cursos. Na verdade, o que eu queria era usar o meu dom que eu tenho da comunicação para conseguir vender algo e me sustentar. A parte do ramo imobiliário foi uma paixão que veio com consequência do trabalho que eu já ia fazendo. Fiz esse teste na imobiliária e eu me apaixonei pelo ramo, me apaixonei mesmo. Hoje eu sou perito judicial, sou avaliador imobiliário, sou delegado do CRECI. Tudo que tem, que pode ser feito no meu ramo, eu busquei esse conhecimento e eu amo muito o que eu faço, porque eu não trabalho nem um dia, galera. Eu vou, às vezes eu fico 12, 13 horas dentro da imobiliária, no outro dia eu acordo empolgado para voltar ao trabalho. Tem vezes, tu vai dar risada agora. Tem finais de semana ou feriadores prolongados que eu fico longe que me dá saudade. Eu tenho que vir para minha empresa. Eu gosto do que eu faço. Ver a realização da pessoa adquirindo o seu bem, porque assim, o trabalho imobiliário, a gente concretiza sonhos de vidas inteiras. A pessoa, às vezes, ela economiza uma vida inteira para ter aquele imóvel. Ou aquela pessoa que está no primeiro imóvel, ela não consegue guardar dinheiro. Então, ela está entrando numa dívida, às vezes, de 35 anos para conquistar o seu bem. Tu viu o quanto é importante um corretor de imóveis na sociedade? A gente consegue juntar famílias, as pessoas criarem patrimônio. Então, eu acho que assim a recompensa do trabalho bem feito, ela é muito gratificante no meu ramo. Perfeito. Ô, Fernando, tu falaste passou por uma empresa, depois entrou no ramo aí de ser corretor de imóveis e a concretizar e todo o sucesso que teve. Quais foram as maiores dificuldades? Porque não é simples, né, Fernando? Tu estava, digamos, consolidado, tu era líder de um setor na empresa, tu já tinha uma experiência naquele lugar e você decidiu sair, né? Não é simples tomar essa decisão. Tu correu riscos, certamente tu correu riscos quando tu tomou essa atitude aí. Mas qual foi, na tua opinião, as maiores dificuldades ao sair da empresa e ao entrar num ramo diferente? Na verdade, a maior dificuldade é que nem eu falei no começo da entrevista, que assim, você não tendo experiência naquele setor, as pessoas olhavam nas entrevistas que eu fazia em lojas, não vou citar nomes, assim, eu participei de muitas lojas, tá? Eu recebi muitas portas se fecharam em entrevistas minhas por detalhes, porque eles olhavam o meu currículo, 10 anos como metalúrgico, mas esse cara sabe vender o quê, né? Ele operava uma máquina, como é que ele vai vender alguma coisa? Então, assim, no primeiro ano, que nem eu te falei, eu trabalhei de graça mesmo, tá? Eu usei o dinheiro da indenização para me conseguir me manter. Trabalhei de servente de pedreiro enquanto não achava. O meu sogro me ajudou bastante com essa parte, que ele é pedreiro, eu era funcionário do meu sogro.
Então, assim, chegou um ponto que acabou meu seguro-desemprego, meu dinheiro estava acabando e eu não tinha conseguido ainda me fidelizar em alguma coisa. Eu cheguei a fazer ficha em empresas novamente, porque eu não tive oportunidade. O mais Uhum. difícil foi uma porta se abrir. Até que eu conheci, através dessas empresas que buscam emprego para as pessoas, eu consegui fazer um teste de uma empresa de esquadrias, que uma não deu certo, porque não, o mercado naquela época, para aquele tipo de material, o valor não era competitivo, então eu não tive sucesso. Nessa segunda empresa de esquadrias que eu fui trabalhar, foi aonde que, no começo, já na primeira semana, eu vendi meu primeiro portão, que era coisa barra, recebi a primeira comissão. Então foi que eu me empolguei e consegui, dali em diante, consegui me manter com as vendas. A maior dificuldade sempre é alguém te dar uma oportunidade. Por Uhum. isso que Fernando, como empresário, eu busco tentar profissionalizar. Eu já formei mais de 10 corretores nessa minha carreira como corretor de imóveis, porque alguém tem que dar oportunidade para a pessoa que busca o futuro e busca prosperar. O que precisa mesmo é alguma porta se abrir. Essa é a dificuldade maior que tem. As pessoas não querem te dar uma oportunidade se tu não tem experiência. Agora, se ninguém te der oportunidade, como que tu vai ter experiência? Não tem como, né? Com certeza. Eu conheci você, né, no começo desse ano, eu jamais imaginaria que você foi metalúrgico, né? E o Fernando, para quem não conhece, o Fernando é um trabalhador nato. Quando ele diz que fica com saudade da empresa quando tira férias ou tá no final de semana, não é de se duvidar mesmo, né? Tu Não é merece muito mentira. pouco. Tu merece muito a tua carreira, Fernando. Eu já de imediato aí já te parabenizo aí. Não, e o legal, assim, ó, tu fazendo bem para a sociedade, tu trabalhando honestamente, a própria comunidade, ela te vê. Por isso que eu digo, Uhum. sempre faça o correto, trabalhe certo, honesto, nas entrelinhas certas, que tu vai ser reconhecido. Hoje eu sou atual presidente da CDL de Nova Bassano, no segundo mandato, tá? Fui reeleito. A CDL Nova Bassano fez a nossa quarta Expo Bassano, que foi um sucesso em todos os sentidos, né? Em sentido de vendas, em sentido de número de pessoas, a gente bateu todos os recordes. E quem que era o presidente? Fernando era o presidente da CDL, junto com essa diretoria, que uma coisa é muito válida. Ninguém faz nada sozinho. A união é que faz as coisas acontecerem. Na parte da imobiliária, se eu não tivesse minha esposa, Marcela Dallagnol, eu não teria nem saído da empresa que eu estava, porque ela só me falou assim, ó, tu tem que honrar com os compromissos da casa. Se tu conseguir fazer isso, vai em busca do teu sonho. Então, eu sempre digo, se você tem um sonho, corra atrás dele, não desista. Fácil? Não é. Não vou dizer que é fácil, porque as coisas não são fáceis. Quando são fáceis, quando é fácil demais, duvide que alguma coisa errada tem. Com certeza. Ô, Fernando, você até citou novamente agora que a sua mulher, digamos, ela até deu uma intimação, né? Você tinha que honrar com os compromissos da casa. E você disse que passou por um momento de encerramento de seguro-desemprego, o dinheiro estava acabando. Teve algum momento que você se arrependeu nesse momento, que você passou por algum transtorno, algum obstáculo? Teve algum momento que você se arrependeu de ter saído da empresa e entrado no novo ramo? E teve, digamos, alguma, não digo briga, Fernando, mas alguma conversa com a sua mulher para explicar que as coisas iam melhorar e que não ia ficar naquela situação? Eu jamais tive dúvida que ia dar certo, tá? Mesmo no pior momento, eu lembro o sentimento que eu estava sentindo naquele último mês, aonde que eu ainda não tinha me fidelizado em lugar nenhum. O meu seguro-desemprego estava no último mês e eu fiz algumas empresas, pensando assim, eu tenho mais 30 dias. Se eu não conseguir, não importa, bota o meu sapato da humildade, como sempre fui humilde e sempre você, Uhum. vou entrar numa nova empresa, esperar uma nova oportunidade para conseguir honrar com o meu compromisso com a minha esposa, que era de manter a casa em pé, né? Manter com os meus compromissos. Mas em momento algum eu me arrependi. Porque, que nem eu falei no começo da entrevista, eu não era uma pessoa feliz dentro de uma empresa. Eu me destacava pela minha produção, porque eu sempre fui disciplinado em tudo que eu fiz, mas eu pecava muito com a parte de conversar
com colegas, até com as moscas que passavam no setor, no caso, né? Então, dava, dava esse conflito com os gestores, porque numa empresa tu tem que dar produção. Eles não querem que tu fique conversando com todo mundo, né? Então, eu me dava bem na produção e pecava na parte da conversa, porque eu falava demais. Isso foi assim a minha vida inteira. Então, pediu se em algum momento eu me arrependi, jamais. Nunca. Beleza. Ô, Fernando, essa questão da empresa aí, de fato, né? A conversa mínima já é cobrada, imagina uma conversa um pouco mais extensa, né? O que eu ia perguntar agora, deixa eu pensar. Depois é gravado, Fernando, então isso aqui depois fica. Eu edito ele, corta essa parte aí, mas tinha uma coisa que ficou na minha cabeça. Deixa eu pensar aí. Antes da gente entrar na empresa. Tá, já que pode fazer barulho, Marcelo, tosse, faz a vontade que a minha esposa tá quase morrendo do lado. Não esquece cortar isso aí, cara. Não, isso aqui será cortado depois. Estava na minha cabeça, agora fugiu, depois a gente volta aí. Ô, Fernando, como é que foi o início da Concretizar, né? Que você já disse, né, que tu começou a trabalhar com uma mulher que era dona e tal, mas essa mulher, ela saiu, ela era sócia, como é que você ficou proprietário da Concretizar? Na verdade, essa oportunidade que eu tive não era na Concretizar Imóveis, era uma outra empresa da cidade. Ah, Eu trabalhei quase 2 anos com ela, e daí eu vi que como é que eu vou te dizer? Eu estava me destacando e não estava sendo remunerado da maneira que eu achava que eu devia. Eu tive uma venda com um cliente que na ida para o cartório, que nem eu te disse, eu vim muito de baixo, eu não tive apoio, eu não tive ajuda de pai financeiramente, algum padrinho que me deu dinheiro, isso não existiu comigo, tá? Sempre foi aquela coisa regada, administrar o que tem e fazer. Vendi esse imóvel para esse cliente e falei para ele, cara, tô a fim de montar uma imobiliária, quer ser meu sócio? Foi tipo uma brincadeira que eu fiz com ele. E o cara gostou da ideia. Ele falou, o que precisa para ser teu sócio, Fernando? Eu falei, olha, vender eu vendo. Tu precisa me dar tanto em valor para me montar a empresa e ter um capital de giro e tu vira meu sócio. Ele gostou da ideia. Tive uma conversa com o lugar onde eu trabalhava, demonstrei minha frustração que eu queria ganhar mais, ela não conseguiu arcar com o que eu pedi, né? As condições que eu pedi para continuar. Então eu montei a primeira imobiliária Concretizar Imóveis aqui em Nova Bassano. Primeiro ano foi um sucesso. Na verdade, eu vendi o primeiro imóvel nessa nova imobiliária antes de acabar a reforma dela, tá? Estavam montando os móveis, eu vendi um sítio. Então, eu abri. olha só. É verdade. E 3 consórcios. Eu lembro como se fosse hoje. O pessoal montando os móveis, eu tinha vendido 3 consórcios e tinha vendido um sítio. Primeiro ano, esse sócio atual, ele tinha me falado que a ideia dele era aposentadoria na imobiliária, que ele ia vir trabalhar comigo. Trabalhei um ano praticamente sozinha, minha esposa saiu da empresa também, porque a empresa cresceu e veio trabalhar na Concretizar Imóveis, né? E daí eu cheguei para ele e pedi, tu vai vir trabalhar comigo? Não. Então, vou comprar tua parte. Foi mais uma meta, né? Conquistar a empresa só para mim. Comprei a parte dele, aí sempre correndo atrás da máquina, Gabriel. Porque o empresário que diz que está sossegado é mentira, tá? Esse que está sossegado, ele não quer prosperar. Ele está feliz como está. Eu sempre estou pensando o que eu vou investir. A minha mulher até me xinga. Será que não está na hora de parar um pouquinho? Não. Todo ano tu tem que trabalhar nem louco para ficar atrás da máquina. E foi assim que aconteceu. Montei essa primeira imobiliária. No primeiro ano, nós vendemos 18 imóveis. No segundo ano, o espaço ficou pequeno, mas eu continuei nele, mas daí eu já parti para mais de 30 imóveis. Terceiro ano, eu reinaugurei a Concretizar Imóveis com espaço amplo, mais espaçoso para melhor aconchegar os clientes. Passei de 40 imóveis no terceiro para o quarto ano, e agora nós estamos no quinto ano com 2 escritórios, e esse ano aqui eu pretendo bater a meta do ano passado. No passado, se não me engano, foi 42 imóveis vendidos numa cidade de 9.500 habitantes, né? Então eu pretendo passar disso. E agora, trabalhando com um escritório de consórcios, também eu tenho umas metas bem ambiciosas.
Nesse meio tempo, eu conquistei 50% do Nova Bassano Placas, que é o que? Placas do Detran. Então, hoje na Pinheiro Machado, que é a rua principal aqui do Nova Bassano, eu tenho 3 CNPJs, mais da CDL, que eu sou presidente de casa, mas daí não é empresa minha, né? É um cargo, Sim. é um trabalho voluntário que eu faço com muito amor à entidade. Perfeito. Eu lembrei da pergunta agora, né, Fernando? Tu já sofreu preconceito ou naquele momento que você saiu da empresa e entrou para o ramo do empresariado e o pessoal via, o Fernando é um ex-metalúrgico, não sabe nada, não sabe vender. Sofreu algum preconceito, na tua opinião? Bastante no começo. Naquele primeiro ano que eu te falei que eu trabalhei de graça, foi ali que eu senti o preconceito das pessoas não dar oportunidade para as outras pessoas, tá? Teve uma empresa que não me contratou porque eu não tinha um e-mail. Que o metalúrgico que operava a máquina, eu não mexia com e-mail, tipo, não que eu não soubesse o que era um e-mail, mas assim, eu tinha um e-mail para ter o telefone funcionando. Eu falei, não, mas eu posso criar um e-mail e tal, e fechou as portas. É até engraçado que quem me levou nessa entrevista foi o teu colega da Rádio Vox, Marcos. Ô, Marcos, um Sim, abraço pro Marcos. O Marcos participou desde o início da minha história. Ele que me levou nessa entrevista, nessa empresa, que ele me selecionou. Ele trabalhava numa empresa que selecionava candidatos e ele gostou de mim desde o início. Dizer, não, tu tem que entrar para esse ramo que é o que tu tem que ser. E essa empresa fechou as portas. Essa foi uma, fora as diversas. Entrevista com o gerente de loja, que marcou entrevista, eu fui, depois não me ligou nunca mais. Então, que nem eu falei, o pessoal pegava meu currículo e olhava. Bom, em termos de trabalho, ele é bom, porque ele ficou bastante tempo nas empresas. Que desses 10 anos que eu tenho de carteira assinada, eu passei por 3 empresas só. Primeiro emprego, eu trabalhava em Nova Prata, numa empresa de borracha. Depois eu vim para Nova Bassano e trabalhei nas metalúrgicas aqui da cidade. Então, eles me davam tela, eles olhavam minha carteira, era impecável, tipo, né? Bastante tempo nos empregos, mas não tinha nenhuma experiência com vendas. Aí eu era barrado, né? O que o metalúrgico quer vender o quê? Vai lá mexer com ferro. É assim, infelizmente, né? Mas, que nem eu te falei, se tu tem um sonho, nunca desista dele. Eu não desisti. Hoje, pretendo. Olha, não vou dizer que eu estou bem, porque o empresário de hoje em dia, para ser empresário, tu tem que ter muita força de vontade, tá? Porque é pedrada de tudo quanto é lado e tu tem que tentar desviar dessas pedras e prosperar. Sempre buscando crescer profissionalmente, trabalhando com honestidade, credibilidade. Isso é uma consequência daí, né? Certo. Desse fato, o preconceito até hoje tem muito preconceito com quem trabalha nessas empresas, a gente vê muito em Nova Bassano, né? Você citou até, não fui contratado pelo e-mail, talvez não era só o e-mail, né, Fernando? Talvez essa pessoa não quis te falar mais algo para não te machucar, mas não seria só o e-mail, né, se for ver. Ô, Fernando, você citou aí o início da Concretizar. Quando que você percebeu que a Concretizar estava com o nome destacado, que você estava crescendo como empresário, que a empresa estava já num patamar elevado? Quando que você percebeu essa diferença, né? Porque no início provavelmente foi batalhando, foi passando por obstáculos, depois provavelmente você percebeu que tinha um sucesso ali no final do túnel. Na verdade, no meu coração, o sucesso já foi absoluto desde o primeiro dia que a gente abriu as portas, Gabriel. Porque eu tinha concretizado um sonho meu, que era ter minha própria empresa e trabalhar no que eu gosto. Eu percebi, na verdade, assim, trabalhando nessa outra imobiliária, eu entendi como funcionava o ramo imobiliário em Nova Bassano. Como que as empresas aqui trabalhavam. Tipo, não tinha... Como é que eu vou te explicar? Esse pós-venda, esse atendimento, essa parte de marketing, aqui como é uma cidade muito pequena, as pessoas às vezes acham que isso é um gasto. Fazer um vídeo profissional com um drone, botar um anúncio na rádio. Hoje, tu trabalha na rádio, tu sabe? As empresas, para gastar ali, a rádio me pediu tanto por mês, meu Deus, eu não vou gastar tudo isso. Eu prefiro gastar com café na padaria. Na verdade, desde o início, eu sempre botei de 20% a 30% do meu faturamento para marketing, para a parte de divulgação de imóvel,
para a parte do pós-venda, para a parte de deixar o cliente satisfeito, parte interna do ambiente aonde a gente trabalha, mesmo tendo uma salinha muito pequena, ela era confortável, tá? Então, porque eu sempre investi nisso, eu sempre tirei uma boa fatia de tudo que entrava, pagava as contas, lógico, não tirava dinheiro que iria fazer falta, mas o investimento para fazer prosperar, ele ainda continua todos os meses. Deu tanto esse mês, vamos fazer aquele vídeo novo, vamos aumentar o anúncio da rádio, vamos botar classificado no jornal, vamos lá, vamos fazer. É assim que funciona. Então, o sucesso, ele vem através do trabalho, né? Então, eu sempre nunca falo eu, tá? Nós sempre focamos nisso, no atendimento ao cliente. Quando que eu descobri que a empresa ia ser um sucesso, eu vou repetir. Eu sabia que ia ser um sucesso desde o primeiro dia, porque era tudo que eu tinha. Era meu sonho que estava ali. Então, tu tem que tratar muito bem o teu sonho para fazer ele dar certo, né? Isso, assim, para muitas pessoas podem achar que é uma vaidade, mas não é não. É confiança no próprio trabalho, sem dúvida alguma. Ô, Fernando, você citou aí a questão da concretizar no início, mas ela não é só de Nova Bassano. Até naquela propaganda que eu faço de manhã, Nova Bassano e região, você encontra salas comerciais, áreas de terras rurais, apartamentos, casas. Como é que você trabalha com a parte regional também? Né? Porque a sede é em Nova Bassano, mas como é que funciona esse trabalho na região? Na verdade, nós temos um site muito bem organizado. A porta para o mundo é nosso site. Então, eu pego imóveis de toda a região. Eu tenho Santa Catarina, eu tenho Torres, eu tenho Capão da Canoa, eu tenho imóveis em Nova Prata, Veranópolis, toda a região, Guaporé, eu tenho imóveis aí. Então, assim, eu não fecho portas para imóveis de fora. Porque a gente nunca sabe, tipo, o filho do empresário ou a pessoa está se mudando, ela se sente mais à vontade de negociar com uma empresa da sua própria cidade, às vezes, tá? Para comprar em outro lugar. Eu já tive clientes que chegaram para mim e falaram assim, ó, estou me mudando para Porto Alegre, preciso de um apartamento, tu consegue? Eu faço minha pesquisa de mercado, faço meus contatos e eu consigo encontrar o imóvel. Na Concretizar Imóveis, não existe o que a gente não consegue fazer para o cliente, tá? Só se é impossível. Se tiver 1% de margem para o negócio dar certo, a gente vai atrás desse 1% e dá certo. Uma coisa que tu falou até no início é que é muito importante ter um corretor de imóveis, né? Digamos, é um indicador, né? Um facilitador de cada família que pretende comprar um apartamento, uma casa, enfim. Ô, Fernando, além dessa questão que você falou aí do início e depois da trajetória, como é que você enxerga hoje a concretizar no mercado da questão das empresas? Como é que você enxerga a tua empresa hoje em Nova Bassano e também na região? Eu enxergo uma empresa que se fidelizou no mercado, trabalhando corretamente, trabalhando com transparência, humildade e credibilidade. Uma empresa que visa a satisfação dos seus clientes e é uma empresa que conseguiu deixar sua marca no município de Nova Bassano e eu tenho certeza que jamais ela vai deixar de existir. Pelo contrário, ela vai se expandir pelo país e, quem sabe, pelo mundo. Você citou uma coisa que me chamou a atenção, que é trabalhar como cliente após, digamos, a venda. Teve alguns clientes que você passou, digamos, por reclamações, por contestações, e que você se preocupou um pouco mais nessa questão do pós, ou sempre foi uma prioridade? Olha, eu vou trabalhar com o cliente antes, na hora da venda e também depois da venda. Na verdade, assim, para o profissional ter excelência, ele tem que saber aceitar crítica. Na verdade, eu prefiro críticas do que elogios. Sério mesmo, Gabriel. Porque, assim, através da crítica, tu sabe como agir para poder melhorar. O que eu falo do pós-venda, tudo que está no meu alcance eu faço. Transferência de matrícula, encaminho financiamento habitacional. Às vezes transfiro até condomínio, água e luz para o cliente que compra o imóvel, para ele não precisar perder seu tempo. Só que assim, a gente não consegue agradar todo mundo. Já recebi críticas? Diariamente eu recebo críticas, tá? É normal. Mas a crítica é bom para o desenvolvimento do profissional. A pessoa que se ofende com crítica é uma pessoa que não vai crescer. Porque não tem como estar tudo 100%.
A Uhum. pessoa, o cliente, o colega, o colaborador sempre vai achar alguma coisa e cabe a nós empresários a tentar resolver e adequar para conseguir o melhor resultado possível. Perfeito. Eu sou um outro que também prefiro críticas do que elogios. Não, a crítica você aprende a evoluir, né? O elogio você recebe, beleza, obrigado, mas a crítica ela te faz fortalecer. Como é que é a concorrência, Fernando, com outras imobiliárias na tua visão? Porque a Concretizar, até você citou a questão do marketing, inclusive sigam a Concretizar no Instagram, porque é feito um trabalho diferente na questão do marketing, na rádio também é diferente. Como é que é para tu essa concorrência, não só em Nova Bastão, mas também na região, em relação às imobiliárias? Eu sempre pensei, concorrência é uma palavra forte, né? Eu penso em colega de trabalho. Uhum, Concorrente, quando que eu vejo que uma empresa é minha concorrente? A empresa é desleal, a empresa que ela faz o mal para o seu cliente, a empresa, no meu ramo imobiliário, o corretor picareta, existe, né? Não em Nova Bassano mais, porque eu tenho um delegado no que eu cresci na cidade, no caso. Assim, eu não vejo outras empresas da cidade como concorrente, eu vejo como colegas de trabalho. Eu tenho essa, como é que eu vou te dizer? Eu tenho essa amizade com as imobiliárias, com meus colegas do meu ramo aqui na cidade. Que nem eu te falei, Gabriel. Eu não levo como concorrente. O sol nasceu para todo mundo. Tá? Todo mundo tem que viver e sobreviver. Então, assim, se o cliente não quer o Fernando e quer o fulano, uhum. tranquilo, ele deve ter alguma coisa a mais, ou ele tem uma amizade a mais, ou um parentesco, sucesso para o meu colega de trabalho. Mas eu não lido dessa forma de concorrência, tá? Eu penso assim, cliente meu que é atendido por mim, eu tenho que fazer que ele não pense em ir para outro. Então, quando a pessoa pensa muito no outro, ela não pensa na própria empresa. E a empresa acaba não crescendo. Então, é dessa forma que eu trabalho, Gabriel. Eu tento fazer um trabalho com excelência, a única pessoa que sentar na minha frente, olhar os imóveis comigo, ela não vai pensar em outro corretor. E se ela vai pensar em outro corretor, é por algum motivo que daí não está no meu alcance. Então, é paciência. Que nem eu falei, o sol não serve a todos. Muito legal. Em relação a HS Consórcios, fala um pouquinho mais sobre essa parceria e sobre essa nova sala que você inaugurou neste ano. Aí. Fala um pouquinho mais sobre HS Consórcios, a parceria da Concretizar também, agora com a questão de consórcios, Fernando. Uma coisa leva a outra, Gabriel. Quando eu inaugurei a Comunidade Imóveis, eu tenho um irmão mais velho que trabalha com a Uhum, HS Consórcio há mais de 10 anos, tá? Como eu tinha um escritório muito pequeno, eu não tinha como ter uma mesa para HS Consórcio. Eu trabalhei em forma de parceria. Porque o consórcio, ele combina com o imóvel. A pessoa faz um consórcio de imóvel, contempla, vai comprar imóvel com quem? Então, é uma coisa que combina com a imobiliária, eu sempre tive desde o início. Com o passar dos anos, claro, de forma tímida, eu tinha o HS consórcio. Tipo, chegava o Gabriel, não tenho como financiar agora, não tenho dinheiro para comprar um imóvel à vista. O que eu faço, Fernando? Cara, vamos fazer um consórcio. Investe com segurança. O HS consórcio tem a meia parcela, então é uma parcela baixa. Tu contempla daqui um mês, dois, um ano, aí nós vamos conversar sobre a parte da venda do consórcio. Como tudo que eu faço eu tento fazer com excelência, o número de clientes aumentou muito na parte do consórcio. Então, o meu uhum. escritório que eu reinaugurei, que eu achei que estava ok, se tornou pequeno mais uma vez. Então, eu aluguei mais uma sala e pensei comigo, eu sou só um, né, Gabriel? Eu não consigo cuidar de 80 Uhum. inquilinos, das vendas de imóvel e ficar totalmente no consórcio. Eu vou enlouquecer? Então, aí que foi que eu encontrei um amigo de infância meu, o Juliano, né? Que já trabalhou com o consórcio no passado, tem uma vasta experiência, então hoje ele é meu braço direito do consórcio. Fizemos a estreia do consórcio, a gente teve 12 clientes ativos na inauguração. Tanto teve a rádio que veio, todo mundo. Uhum. Na Expo Bassano, nós tivemos 18 cadastros, para te ter uma ideia. Então, assim, em questão de 60 dias, a gente cadastrou.
mais de 30 clientes no consórcio. Então, o consórcio está se destacando também, o escritório do consórcio, e eu acredito que vai expandir logo, logo também. Com certeza, tomara. Fruto do teu trabalho, né? Do trabalho de toda a equipe. Falando em equipe, Fernando, você foi um líder de setor e na empresa tem várias características de funcionários e várias funções. Né? Um faz isso, outro faz aquilo e tal. Como é que foi a tua estratégia para montar uma equipe? Você disse, eu tenho um arquiteto, eu tenho tem a moça que faz o marketing. Como é que foi a tua estratégia para montar essa equipe da Concretizar? Que, como você falou, né? Não sou só eu sou o corretor, eu sou, digamos, o cabeça, mas tem uma equipe por trás que faz funcionar. Na verdade, eu tenho uma pessoa, que é a minha esposa, a Sérgio Dallagnol, que ela é um fenômeno. Todas essas pessoas que tu falou, ela é só ela, entendeu? Tipo, ela que cuida do marketing, ela que cuida do administrativo, ela... Na verdade, eu encontrei uma pessoa multifuncional, né? Ela é formada, ela é uma engenheira civil, e eu tinha uma outra colaboradora que trabalhava conosco, que o ramo de estudo dela era na área médica, tipo, na parte da saúde, não combinava com a imobiliária. Aí eu comecei a fazer seleções e tal, e apareceu a Bruna. Eu conheci a Bruna, não sabia do currículo dela, e quando eu vi, eu falei, não, é a poça perfeita. Então, é uma arquiteta. Então, nós temos uma engenheira, que é multifuncional, que além de engenheira, ela faz marketing, ela faz administrativo, ela faz boleto, o que pedir, ela faz. E tem uma arquiteta, então isso ajuda bastante. Na parte do consórcio, o Juliano já era um corretor, então, na verdade, está todo mundo na sua área, mas não foi porque eu quis, aconteceu. Uhum. Aconteceu. Certo. Qual que é o próximo passo, Fernando, da Concretizar, na tua opinião? É mais uma sala? Qual que é uma novidade, digamos assim, que você gostaria de implementar no decorrer do ano aí, ou dos anos, na sua empresa? Na verdade, eu quero a expansão, né? Eu quero espalhar a Convatizar em outras cidades. Acredito que Nova Bassano, hoje, com 2 salas da Convatizar Imóveis na Pinheiro Machado, acredito que não precisa da terceira, tá? No máximo, talvez uma maior e botar as duas numa só. Mas a minha ideia é montar outras imobiliárias em outras cidades. Tem cidades vizinhas aí que precisam de uma empresa que nem a Convatizar para dar uma movimentada na economia e também na parte dos imóveis aí, que eu já, na verdade, eu já tenho a cidade, no caso. Não é uma ambição, já é um negócio que eu estou pensando já há algum tempo, tá? Provavelmente, se não se concretizar esse ano, no próximo ano vai se concretizar. E essa expansão, digamos, você não estaria presente em todas, né? Mas seria, digamos, vou fazer uma concretizar, por exemplo, uma concretizar em Guaporé. Teria um corretor nesta empresa e esse corretor seria uma daquelas pessoas que você formou ou seria mais um que passaria, digamos, nas suas mãos, assim, e seria um formador aí na questão de ser um corretor de imóveis? Uma coisa que eu nunca vou deixar mudar é a essência da empresa, tá, Gabriel? Então, assim, para mim montar o porquê que eu não abri uma empresa ainda em outra cidade, tu falou o ponto agora. Por profissionais capacitados que eu confie para poder largar uma empresa na mão. Porque provavelmente, eu vou abrir uma em Guaporé. Eu vou ficar lá em Guaporé por meses, tá, Gabriel? A essência, ela tem que ser a mesma em todas as filiais. Então, assim, ou vai fazer do jeito que a Convatizar faz, que é aquele trabalho com excelência, visando o cliente, visando o pós-venda, ou se não, não. Foi por isso que eu ainda não abri outra em outra cidade. Por quê? Agora eu consegui fidelizar. Nós estamos com 5 anos de empresa, então hoje a nossa empresa já é fidelizada no mercado. Automaticamente os bons profissionais vêm, né? E como delegado eu cresci, então eu tenho a facilidade de conhecer todos os corretores de toda a nossa região. Então eu estou de olho sempre que tem que ser uma pessoa que trabalhe da mesma forma que nós já trabalhamos. Então, na verdade, só não tem outra empresa porque eu ainda estou buscando o profissional certo. Perfeito. Então, de concretizar, a gente já passou por aqui. Vamos falar um pouquinho da CDL agora, Fernando. Como é que foi essa sua, digamos,
como é que você chegou a ser presidente da CDL? Como é que foi a eleição? É você que se propôs a ser um candidato e o povo abraçou? Como é que foi essa sua engrenagem aí para ser o presidente da CDL? A CDL foi uma indicação de empresários aqui da cidade. Nós tivemos, na verdade, foi uma conversa da diretoria anterior, que tiveram entre eles lá e chegaram no meu nome. Quem me fez o convite foi a Cláudia Cetonaro Sass, que foi a presidente da Expo, gerente aqui do Sicredi aqui na Nova Bassano. Ela conversou comigo e me pediu se eu teria interesse em participar. Eu nem sabia o que era ser um presidente, tá, Gabriel? Eu pensei comigo, tem salário. Eu perguntei para ela, tá, mas qual que é a remuneração? Então é Disseram, um fufa, né? você é presidente de uma entidade, tu ganha um terreno no céu. É o prêmio, né? Eu Olha falei, só. cara, é coisa do destino. Vamos para cima, vamos tentar. Primeiros meses foi muito complicado, Gabriel, porque até tu entender o que é ser um presidente, que é tu tem que incentivar um comércio inteiro, tá? A CDL, ela cuida de todo o comércio. Então, todas as promoções, se dá algum problema. Pandemia que fechou tudo, tu acha que estava como a cabeça do presidente da época? Eu peguei o final da pandemia e já foi um caos. Tu não tem noção. Porque os lojistas estão carentes por promoções, por benefícios e tal. E daí a gente começou a nossa gestão. Eu tentei usar a forma que eu trabalho na Compra Design Imóveis com o CDL também. Tentei e consegui, na verdade, né? Trazendo facilidades. Então, a entidade, na época, a antiga gestão, cada presidente fez o que pôde com o que tinha. É o que eu sempre digo. Eu nunca digo, essa gestão foi bem melhor que a outra. Isso não existe, cara. Eles tinham as condições que eles tinham, eles fizeram o que eles puderam. Eu peguei de um jeito e fiz o que pude e continuo fazendo. Quando nós ingressamos na parte dessa gestão, a gente pagava um aluguel no centro da cidade. A gestão anterior e a outra já tinham pedido um espaço para o poder público e caiu nas minhas mãos a época que nós conseguimos ganhar isso. Então, eu iniciei como presidente numa troca de endereço, uma reforma de sala, troca de diretoria, final de pandemia. Então, tu não tem noção do caos que foi o início, tá? Depois de todas essas turbulências, ganhamos a sala do poder público e tal, conseguimos fidelizar a nossa entidade. As pessoas chegavam para mim e pediam, tá, mas por que eu vou virar associado CDL? Eu ficava meio em silêncio, porque na época, que nem eu falei, cada um fez o que conseguiu fazer com as ferramentas que tinham, né? A gente transformou a nossa entidade hoje num polo de benefícios. Tá? A gente foi atrás do empresário, de escolas e tal. Hoje a gente tem parceria, nós temos 12 convênios com a CDL, 12. Sendo deles, Sicredi com capital de giro, com juro que ninguém bate, UX, pessoa que quer estudar, nós temos, até, posso falar em porcentagem? Acho que sim, né? Até Pode, 30% fica à vontade. Fica à vontade. na parte da UX, Unimed, uma grande parceira nossa. Todo mundo precisa de um plano de saúde, precisa de dinheiro e precisa estudar. Então, na CDL, tu sendo associado, tu consegue tudo isso. Fora nós temos laboratórios, farmácias, tá, todos os setores da área do comércio, do serviço, a gente tem benefício. Hoje, se o Gabriel chegar para mim e pedir qual que é o benefício que eu tenho de ser associado CDL, eu vou ficar meia hora falando contigo, te falando dos benefícios que tem. Promoções, toda data comemorativa tem promoção. A gente sempre está aí tentando valorizar nosso associado. Então, a gente transformou a ideia do empresário de ver a nossa entidade. Quando a nossa gestão começou, nós tínhamos 68 associados, se eu não me engano. Hoje a gente tem mais de 110, 12 benefícios. Eu estou no meu segundo mandato, eu fui reeleito. Foi um pedido tanto da diretoria que eu já estava, mas foi um pedido também do prefeito municipal, numa conversa que tivemos, eu, Cláudio Quena, com o prefeito Ivaldo e o vice-prefeito João Paulo. Como eles nos cederam o espaço para nós ter a nossa entidade livre de aluguel, né? Eles pediram se a CDL topava participar da Expo.
Só que estava no final do meu ano passado, eu terminava o meu mandato e é isso para esse ano. Então, daí, obrigatoriamente, eu fui reeleito por pedido tanto da diretoria quanto do poder público. E foi uma expo de sucesso, a nossa gestão tá bacana, a gente movimentou algumas peças, nessa nova diretoria foi reeleito o presidente, o vice também continua, né? A essência continuou, mas muitos nomes foram mudados. Hoje a gente tem, na parte do financeiro, nós temos um contador, que é meu amigo João Otávio Pérez, nós temos o segundo financeiro, Jussara Canci, que é uma bancária. Então eu tentei colocar as peças certas nos lugares certos. Eu não, nós da entidade, a gente tentou fazer isso. E a gestão está maravilhosa, a gente já fez a Expo, vamos continuar. Eu estou até o final do ano que vem, eu sou o presidente e essa gestão continua. A CDL, para mim, ela trouxe muito aprendizado, Gabriel. Aprender como é que funciona, entender ideias, escutar antes de falar, entender qual que é a necessidade do comércio, da indústria, dos serviços, para te saber como agir. Então, assim, eu sou muito grato. Na verdade, eu falei que eu sou apaixonado pelo ramo imobiliário, mas eu tenho amor pela entidade que eu represento também. Porque eu levo a CDL como se fosse uma empresa minha também, viu, Gabriel? Então, assim, gosto do que faço e sou muito feliz por isso. Perfeito. É um ano, então, digamos, de mandato e depois tem eleições novamente. Como é que 2 funciona esse... finalizados, Gabriel. São 2 anos? São 2 anos. Eu estou no segundo mandato, então eu estou no terceiro ano de presidente da CDL. Ano que vem é o quarto, que daí encerra meu mandato. E tem como se reeleger por mais tempo, Fernando? Como é que funciona digamos assim, essa questão política da CDL, entre aspas, né? Agora funciona, o estatuto diz que funciona conforme a parte de prefeitos e não tem como ser mais que 2 vezes, tá? Ano que vem, obrigatoriamente, alguém tem que me substituir. Eu posso ser vice, eu posso continuar na entidade, mas não como presidente. Então, 2 mandatos. Então, 4 anos. Na verdade, tem eleições a cada 2 anos. Pode se reeleger uma vez. Então, assim, digamos, tu foi, entre aspas, nomeado na reeleição, mas se tem um outro candidato, fica 2 competindo. Acontece igual como qualquer política? Isso. É o mesmo parâmetro ali, o mesmo jeito de trabalhar. Tem a eleição, tem as chapas, tu nomeia quem quer participar, tem a votação, quem ganhar fica, continua, entra. É isso aí. E a votação, Fernando, é dos associados ou é da população bassanense, no caso? Como é que funciona essa votação? É convocada uma assembleia extraordinária, é feita dessa forma aí, daí pode votar a comunidade, como os lojistas e a diretoria. É feita as chapas, é uma eleição normal como a gente vê da parte política aí. É mais ou menos a mesma filosofia. Perfeito. Ô, Fernando, como é que tu faz para conciliar essas duas entidades? Ser o presidente da CDL e ser o proprietário da Concretizar. Como é que tu faz aí para conciliar essas 2 funções aí? Eu durmo um pouco e trabalho bastante. É que nem eu te Excelente. falei, Gabriel, quando tu faz o que tu gosta, não é trabalho, tá? Enquanto tem pessoas que... Tem pessoas. O empresário, eu sempre digo que ele não é muito normal. Para ser um empresário, não pode ser normal. Se tu for normal, tu não vai ser empresário. Porque, assim, às vezes eu vou dormir 10, 11 horas da noite, trabalhar até 10, 11 horas da noite. 6h30 da manhã, 7, eu tenho alguma reunião. Isso aconteceu muito nos últimos tempos com essa correria de Expo. Então, assim, se tu não gosta do que tu faz, a pessoa não aguenta. E tu não vai me ver eu me queixar que tô cansado. Cansado o cara fica, né? Mas que nem eu falei, o gás a mais é que tu faz o que tu gosta. Fernando, tu é um cara jovem ainda, né? E tá bem de saúde. Essa rotina aí vai por quanto mais tempo na sua vida aí? Até que eu respirar. Olha só. Fernando, para a gente encerrar, fala um pouquinho o teu sentimento da Concretizar Imóveis, da CDL, e o teu sentimento como empresário. O que você diria para concretizar, para a CDL e para o próprio Fernando Dalcortivo?
Olha, sentimento é de amor, porque eu tenho amor pelo que eu faço, carinho pelo que eu faço, de gratidão ao povo baçanense que acolheu a minha empresa nessa cidade. Sou natural de Nova Bassano, mas é um comércio novo, né? Foi uma empresa nova que veio. Ah, só agradecer aos clientes que confiam no nosso trabalho, aos amigos, aos colegas de trabalho, porque eu não gosto de chamar funcionário, não. São parceiros de trabalho que trabalham comigo aqui na Concretizar Imóveis, na Concretizar Consórcios, Nova Bassano Placas e também na diretoria da CDL. São amigos e parceiros. Gratidão. Só agradecer a Deus por me dar saúde para continuar trabalhando e seguindo com essa essência aí, que é de transparência, credibilidade e amor pelo que se faz. Muito bem, esse foi o Fernando Dal Cortivo, empresário, aqui no Minuto Comelo, na Liberal FM, o quadro Olho Vivo de Entrevistas. Nós temos que encerrar de uma forma divertida, né, Fernando? Concretizar imóveis. Concretizando sonhos. Valeu, Fernando. Um abração, obrigado.